Olá, amigos do canal Importante é Saber. Eu ia fazer um vídeo de um livro hoje para vocês, mas aí teve um acontecimento importante que eu acho que eu queria deixar um ponto de vista para reflexão. Não sou o dono da verdade, não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, nem para impor o meu modo de pensar. Apenas queria trazer alguns argumentos e deixar para vocês, que estão me assistindo, que tivessem fizessem uma análise, e me dissessem depois no comentário, se quiser, o que vocês acham desse vídeo. Eu vou colocar o vídeo e depois a gente volta a conversar. Acho também com remédios e coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano, porque, na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros um ad eterno para sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? Para ajudar a salvar vidas com remédios, com tudo. Mas aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas, provando tudo nessas pessoas para ver se funcionam, entendeu? Essa é a minha opinião. Já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos sirva para ajudar alguma coisa. Olá, amigos. Então vocês assistiram ao vídeo aí e eu queria voltar um pouquinho nesse assunto de encarceramento, de pena de morte, de prisão. Eu acho que é um assunto que a gente no Brasil comenta muito pouco. Eu acho que a gente não tem um debate sério sobre as reais condições da prisão brasileira, do que a gente pode fazer para melhorar. A prisão, ela ressocializa, não ressocializa. Eu acho que a gente tem um monte de questão aí que tem que ser comentada nesse vídeo. Mas antes de mais nada, diante dessa fala da Xuxa, que na minha opinião foi uma fala um pouco infeliz, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou trazer apenas alguns argumentos. Gente, eu vou colocar aqui as telas das pesquisas e a gente vai conversando. BBC News, de abril de 2014, uma pesquisa da Universidade de Michigan. Mais de 4,1% dos condenados à morte nos Estados Unidos são inocentes, no período de estudo, de 1973 a 2004. Gente, a primeira coisa, se falar 4,1% é pouco. A gente está falando, num universo de 1.000 pessoas, 41 inocentes. Eu sempre falo e sempre falei no direito e na minha vida como um todo. Eu prefiro ver 10 culpados soltos do que um inocente preso. Não existe nenhuma forma de você recompensar uma pessoa que ficou presa injustamente. Não tem dinheiro no mundo que pague uma pessoa que fica 20, 30, 40 anos presa. Não no Brasil, No Brasil a gente sabe que o máximo que uma pessoa pode ficar presa são 30 anos. Mas se você for para os Estados Unidos, para outros países, a gente tem aí penas de prisão perpétua e até pena de morte. Então a gente está falando aí de penas de 30, 40 anos. Como é que você indeniza uma pessoa que ficou 30 anos presa? Será que 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões vão superar esse problema? Uma pessoa que perdeu o melhor momento da vida dela atrás das grades por algo que ela não fez? Eu acho que essa é uma questão muito importante. E voltando a essa matéria da BBC, que eu vou deixar depois o link aí, no próprio corpo da matéria, que traz esse percentual de 4,1% de erros, a gente tem um caso nos Estados Unidos do Ford, um homem negro e pobre, frisa essas duas palavras, negro e pobre, que ficou preso injustamente de 1985 a 2014. Gente, eu estou falando de 29 anos, tá? Ele perdeu o crescimento dos filhos, perdeu o convívio com a esposa, ele perdeu momentos que ele nunca mais vai ter de volta. Nada nem ninguém tem como repará-lo, por mais que você dê dinheiro. Nem tudo é dinheiro. E nesse caso, dinheiro nenhum do mundo vai compensá-lo pelo que ele perdeu, Então, isso é uma questão muito interessante. E vamos focar aí na questão do negro e pobre, tá? Uma outra pesquisa, dessa vez vou deixar a fonte também aí, no jornal The Independent, de Los Angeles, tá? Nesse jornal, após uma pesquisa no período de 1973 a 1995,
foi apurado que 68% das penas de morte foram anuladas por uma instância superior. Ou seja, o juiz, né, o júri, o juiz lá na primeira instância condena a morte e aí, em sede de eventuais recursos, né, na justiça, há essa reversibilidade, ou seja, a pessoa deixa de ter a pena capital imposta. Esse estudo foi comandado pela Universidade de Colômbia, né, uma grande universidade norte-americana, e foram apurar os motivos de tanta revisão de pena. A gente está falando de 68%, gente. E os 3 motivos que mais fizeram as revisões de pena: incompetência do advogado de defesa, má conduta policial e manipulação do júri pelo juiz. Então, gente, a gente vê aí 2 das 3 causas, o Estado influenciando diretamente essa aplicação de uma pena a qualquer preço, a qualquer custo. Não podemos nos esquecer que nos Estados Unidos, para você ser um promotor de justiça, é um cargo eletivo, não é um cargo de carreira, concursado. Então, muitas vezes, esse promotor, ele tem que, vai chegando próximo à campanha, ou quando tem um crime de grande repercussão, ele tem que mostrar serviço, ele tem que condenar a qualquer preço, mesmo que nem sempre ele esteja condenando a pessoa certa. E isso não acontece poucas vezes não, gente, tá? Nos Estados Unidos. Depois eu vou chegar ao Brasil. Mas é interessante isso, tá? Essa necessidade de se firmar no cargo, de se mostrar presente, acaba fazendo o promotor cometer muitos erros. Ao contrário do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, um promotor ele pode pedir absolvição de um réu. Porque o Ministério Público, ele além de ser o acusador, ele também é fiscal da lei. Então ele tem total condições e tem o poder de se convencer de que aquele réu é inocente e pedir a absolvição dele. Algo que nos Estados Unidos você nunca vai ver. Voltando à questão da pena de morte, agora eu peguei uma matéria na revista super interessante, que é uma revista que eu gosto muito. E estava falando das penas de morte nos principais países que a adotam, né? E dentre os países eles mencionaram Irã, que em 2014 teve 289 pessoas executadas, Arábia Saudita, 90 pessoas executadas, Iraque, 61 pessoas executadas, Estados Unidos, 35 pessoas executadas, e a China pode ter aproximadamente 2.000 pessoas executadas, porque a China não divulga dados. E com relação aos dados de Irã, Arábia Saudita e Iraque, não se tem confiabilidade nos números, pode ser muito mais. Então, gente, eu acho que esses números já entram outra questão também importante na pena de morte, né? A questão, principalmente quando se fala de Irã, Arábia Saudita e Iraque, a questão religiosa e a questão racial, né? E quando se fala na China, a gente fala da questão política. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque nem sempre a pena de morte ela é usada efetivamente para matar aquele culpado, mas às vezes é uma forma de você eliminar o inimigo, eliminar alguém que pode fazer uma competição contra você no futuro. Tá, gente? Então, muito cuidado. E é importante esses números exatamente por causa disso. E agora a gente vem para o Brasil, né? Vamos deixar um pouquinho aí o mundo de fora, continuando essa análise. Em 2018, teve uma pesquisa do Datafolha sobre a questão da pena de morte, né? O Datafolha fez uma ampla pesquisa aqui no Brasil e 58% das pessoas se disseram favoráveis à pena de morte no Brasil. 39% eram contrários e 4% não sabem ou eram indiferentes. Tá, gente? Então, esse é o primeiro dado. Agora vamos para o segundo dado. Eu estive no site da Câmara dos Deputados, lá na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e peguei o levantamento, né, do corpo carcerário do Brasil. Quem é preso no Brasil? Gente, vamos lá. 61,7% das pessoas presas são negros ou pardos. 75% das pessoas presas não têm mais que o ensino fundamental completo. Então, gente, quando a gente vê 58% de pessoas favoráveis à pena de morte, a gente tá falando o seguinte, olha só, a gente tem um número X de pessoas, né, que são quase 60%, que muitas vezes se acham intocados, não vão cometer nenhum crime ou nada que os leve a uma pena de morte.
E se sentem protegidos também por uma questão muito simples, né? De ter estudo, de ter condições. Quando a gente diversifica uma pesquisa num universo de pessoas muito grande, a gente às vezes tira um pouco de um pensamento linear, e aí pode desvirtuar um pouco essa pesquisa, né? E não são poucos os casos, né? Peguei duas notícias interessantes sobre essa questão de prisões indevidas. Em 5 anos, o estado do Rio de Janeiro foi condenado a indenizar 78 pessoas presas injustamente. 78 em 5 anos. A cor da pele é a prova. Relatório da Defensoria Pública aponta que 70% dos presos por engano são negros. O Brasil é um país racista. Tem um vídeo, vou deixar aqui no link depois se vocês quiserem assistir, falando sobre essa questão do ser negro no Brasil. O preconceito existe, o preconceito é real, o preconceito está no dia a dia, é estrutural. E quando a Xuxa vem e me fala num vídeo em testar, né, eventuais drogas químicas, biológicas em seres humanos, em detrimento dos animais, ela julga que todos que vão ser testados são condenados pela justiça. Só que nem sempre, Xuxa, você ser condenado pela justiça significa que você cometeu o crime. Talvez na sua bolha social que você vive lá na Barra, no seu mundo, né, que é um mundo à parte, é um mundo separado do Brasil, né? Você não vê a realidade do país. Você deveria saber que a prisão, ela tem de tudo, tá? Desde os criminosos de alta periculosidade, tá? Até pessoas que cometeram um crime por uma necessidade ou por uma questão que às vezes fugia à vontade dela. E quando você pega, por exemplo, um homem, uma mulher que é pego aí com 400, 500 gramas de maconha, 20, 30 pinos de cocaína e pega uma pena aí de 8, 9, 10 anos e é jogado numa prisão, uma pessoa que muitas vezes é réu primário, não tem antecedentes, você coloca ele no bolo, você vai criar um monstro. E aí entra a questão, até onde temos a regeneração, a ressocialização? Se você pega essa pessoa e coloca ela num ambiente totalmente corrompido, totalmente poluído, pelo que há de pior na sociedade. Porque muitos que estão ali efetivamente são criminosos. Eu não estou contestando isso. Só que tem que ter muito cuidado quando você generaliza. Porque uma pessoa que está condenada a 30, 40 anos de prisão, ela pode ser alvo de qualquer experimento. Nem sempre, Xuxa. Eu vou deixar muitos casos aqui, em imagens, de pessoas que eram inocentes e são inocentes. E o Estado muitas vezes se recusa a reconhecer. Esse caso que eu mencionei aqui em cima no vídeo anterior, no começo do vídeo do Ford, foi um crime, um homicídio, né? Encontraram no carro dele uma cápsula de espingarda, sendo que a pessoa que morreu com um tiro de pistola. Ou seja, nada a ver, mas ele era negro e pobre. E aí foi reconhecido visualmente por uma testemunha que diz que viu mais ou menos e reconheceu a arma pelo barulho. Gente, é muito sério. A vida das pessoas, muitas vezes, ela não tem uma reversibilidade. A morte ou a condenação a uma pena perpétua, ou uma pena longa, por algo que não foi cometido, é o fim para essa pessoa. Então, Xuxa, eu sei que na sua cabeça você se acha uma pessoa que nunca vai cometer um crime, uma pessoa que se encontra numa posição influente, né? Mas você tem uma filha. Você imagina se alguém estuprasse a sua filha e você tivesse de frente com esse estuprador? E se você matasse esse estuprador e você fosse parar na cadeia, será que você mereceria ser vítima de um experimento químico-biológico por ter cometido um homicídio? Não estou falando que existem homicídios e homicídios. Homicídio é matar alguém, está lá no Código Penal, artigo 121. Mas a motivação, muitas vezes, ela influencia no crime. Então temos que ter muito cuidado quando a gente fala de cometimento de crime. A mesma coisa é aquela pessoa que foi pega, muitas vezes, vendendo uma droga porque a mãe está doente, o filho está doente, não tem comida em casa. Não estou falando que justifica, até porque a droga, ela muitas vezes ela tem um potencial lesivo incalculável.
porque você consegue destruir muitas famílias ao mesmo tempo. Às vezes você mata uma pessoa, você destrói uma família. Às vezes as drogas que você vende, ela pode destruir inúmeras famílias. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito, porque o que eu falei para vocês, gente, eu não estou aqui para emitir juízo de valor. Eu estou trazendo dados do que é o sistema carcerário no mundo e no Brasil. Não é um ambiente de filme que a gente vê onde só tem pessoas condenadas e a pessoa reconhece o crime. Gente, 70% das pessoas que foram condenadas à morte negam o crime. Lógico que tem pessoas que cometeram e negam, mas será que não tem inocentes? É complicado. E aí a gente viu muito na mídia aí, né, a Xuxa sendo comparada, ao invés de Xuxa Meneghel, Xuxa Mengele, Mengeléu. Então, gente, só para... eu posso fazer um outro vídeo depois falando desse livro. A referência é esse cidadão aqui, ó. Mengele. A história completa do anjo da morte de Auschwitz. Esse aqui foi um médico que fez experimentos em judeus, em homossexuais, em ciganos, em deficientes físicos e mentais. Experimentos em nome da ciência. Então, Xuxa, muito cuidado quando você fala isso. A gente vive um momento muito complicado. E não adianta você vir meia hora depois, uma hora depois, pedir desculpa na internet. Porque você, quando falou, você falou espontaneamente, você disse, olha, eu sei que muitos vão me condenar. Você já sabia do resultado da sua fala, né? Talvez uma assessoria de imprensa, alguém tenha vindo no seu ouvido e feito um embargo auricular. Mas, efetivamente, você sabia o que estava falando. Então, muito cuidado, gente. Eu não sou favorável a preso solto. Acho que se você cometeu o crime e está mais comprovado, você tem que ser preso, tem que pagar a sua pena. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre quem está lá é quem deveria estar lá. Tá? Então, quando a gente é favorável à pena de morte, eu não vou falar aqui que se a pena de morte é bom, é ruim, mesma coisa o aborto é favorável, contra. Essas questões, cada um tem o seu ponto de vista. E falar aqui, uma parte vai me concordar comigo, outra parte vai discordar, e a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. E a ideia do canal não é essa. A ideia do canal apenas é trazer dados para deixar vocês pensando no seguinte: cuidado, porque nem todo mundo condenado a 20, 30 anos de prisão efetivamente cometeu aquele crime. E muitas vezes, quando a gente só fala em números, a gente não procura a motivação do crime. Eu não estou falando que tudo motiva, mas existem circunstâncias que podem atenuar e até mesmo justificar uma certa conduta. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. Imagina alguém fazendo mal para um filho. É só um exemplo, como podem ter outros. Tá bom, gente? Então pensa nisso. A intenção do canal é apenas ampliar o debate, trazer um ponto de vista, porque a Xuxa ela deu a opinião dela, mas sem nenhum fundamento técnico, sem nenhum fundamento jurídico. Ela falou no eu acho, mas ela não, me duvido muito que ela tenha se preparado, trazido números para poder debater essa matéria. Eu acho que apenas ela se baseou no achismo. E achismo em certas matérias não é possível. Tá bom, gente? Mas essa é só a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Cuidado, porque a pena de morte, infelizmente, em alguns países, ela é muito mais voltada para as questões religiosas e políticas. Em outros países, ela é muito mais voltada para as questões de raça e de condição social. O negro e o pobre sempre pagam o pato, tá, gente? E existe uma manipulação muito grande. Só um exemplo que eu lembrei agora, ao contrário, né? Vamos voltar à década de 90 nos Estados Unidos, aquele famoso jogador de futebol americano chamado O.J. Simpson, que matou a sua ex-mulher junto com um amigo dela e foi absolvido após uma campanha muito forte, dizendo que entraram na questão racial, porque ele era negro, as vítimas eram brancas, e teve aquele cunho todo, e a maioria do júri era formado por negros. Então, ou seja, teve toda uma questão, o advogado dele brilhantemente, em termos jurídicos, tirou a questão do homicídio, do crime, e jogou para a questão racial. Tá? Mas ali a gente teve claramente um caso de cometimento de crime e uma falha da justiça. Tá? Mas ele, com todo o dinheiro que ele tinha na época, com todo o prestígio, com todo o poder, ele conseguiu se safar. Então, nem mesmo os Estados Unidos, que é visto por muitos dessa elite moderna brasileira hoje como o baluarte do mundo,
a célula tronco do planeta, dali que vai aflorar tudo de bom. Os Estados Unidos têm seus problemas sociais e políticos seríssimos. Lá tem a questão do empreendedorismo, da cultura, de valorizar o novo, de buscar o sucesso, de crescer, mas tem pobreza, tem desigualdade, tem racismo. E tem a perseguição a grupos sociais, grupos políticos e grupos raciais. Tá bom, gente? Então, essa é só a minha opinião. Pensa nisso, eu vou deixar os dados aqui no vídeo, vocês analisam com calma e tirem essas conclusões. Se vocês acham que efetivamente a nossa justiça ela é boa e que pode permitir ao teste de humanos com materiais biológicos e químicos, né, visando imunizações futuras ou remédios ou vacinas, é a opinião de vocês. Mas agora eu vou deixar a minha opinião. A gente não pode confiar na justiça dos homens. Um grande abraço a todo mundo, obrigado por todos e o importante é saber. Se inscrevam. Até.